Olá pessoal, tudo bem com vocês? Meu nome é Eduardo Oliveira. Sejam todos muito bem-vindos ao nosso primeiro episódio do nosso podcast Socialmente. Bom, para esse primeiro episódio, nós vamos falar sobre um tema do racismo institucional e os impactos na vida contemporânea. Bom, juntamente comigo aqui na mesa, nós temos. Oi, pessoal, eu sou o Victor, sou estudante de psicologia na UNA, estou no oitavo período e aí vamos juntos para colaborar nesse debate. Eu sou a Tatiane, estou me formando agora no serviço social e fazendo essa ou seja com os meninos da psicologia. Bom, e para esse debate, né, nós chamamos um convidado muito especial, Gabriel Luiz Souza. O Gabriel é graduando em psicologia na Uni. Ele hoje é membro da comissão étnico-racial da CRP-MG, né, o Conselho Regional de Psicologia de Minas Gerais, além de ser secretário-geral do DCE-Uni e coordenador das relações externas da Liga Acadêmica de Estudos Psicoanalíticos. Gabriel, seja muito bem-vindo. Primeiramente, muito obrigado pela sua presença aqui. Esteja à vontade. Obrigado, Edu, e aos demais pelo convite. Uma apresentação assim é sempre muito difícil, né? E aí a gente tem uma apresentação acadêmica, mas antes de tudo, assim, eu sou o Gabriel. Gabriel é um jovem negro, é o irmão mais novo de 7 filhos e filho de Lino Arroz, que é a minha mãe, né? A quem eu devo aqui sempre saudar e reverenciar. Além dela, todos os meus ancestrais que me fazem, né? Me fazem no hoje e no agora. Perfeitamente. Gabriel, você podia começar falando para a gente um pouquinho do racismo? O que é racismo? O que é racismo? Racismo é a pior discriminação, né? Que se pode introjetar em uma pessoa. É, eu vou beber do racismo aqui, já me antecipando, falando de Fanon, né, que é um grande teórico também. E Fanon ele vai questionar essa humanidade europeia que é colocada. Então, Fanon ele questiona assim, o que é ser humano, né? E aí ele discute que o ser humano dito é o imposto pelos europeus, que tem uma forma de se vestir, uma forma de falar, uma forma de compor, né? E nós, pessoas pretas, retintas, né? Mais especificamente, os africanos, né? Têm uma outra cultura, uma outra forma de viver, não é? Uma outra forma de ser e estar no mundo que talvez não seja só europeia, né? Não só o continente africano, o asiático, né? E o racismo é justamente essa discriminação de ser como é, né? E aí Fanon vai discutir justamente esse ser humano que é colocado, porque nos parece que já está muito predestinado o que é ser humano. Então, ser humano tem que ser assim, e tudo que foge disso é qualquer outra coisa de menos humano. Racismo, se eu pudesse falar de maneira assim, bem resumida, não sei se é capaz de resumir, mas racismo é basicamente o dizer não à figura europeia heterossexual, né, que já é imposta aí para todos nós nessa sociedade contemporânea, né, não só na contemporaneidade, mas já há 2000 anos. Gabriel, você já chegou, adorei sua definição, suas palavras, e eu vejo que, né, sua fala traz o eurocentrismo, isso também quer dizer muito sobre os países que também foram colonizados, países que sofreram com a escravidão, e pensando por esse ponto de vista, como que você avalia esse histórico da desigualdade, do racismo, dentro da história do Brasil, pensando no período de escravidão, pensando no final desse período, na falta das políticas públicas de reintegração, porque houve um processo de exclusão em massa, isso é histórico, e como que você vê esse movimento ao longo dos anos, até mais ou menos os dias de hoje.
Eu sou sempre muito otimista, então, assim, embora o mundo nos diz o oposto, né? O mundo talvez nos maltrata demais, mas assim, eu sempre sou muito otimista, sabe? E a gente tem que lembrar que o Brasil é o país que mais escravizou pessoas, né, de África. Então, o Brasil trouxe milhares e milhares de pessoas escravizadas para cá. E foram um dos últimos também, né, a acabar com esse sistema de trabalho forçado, né, escravização. Lembrando que a escravização, né, no primeiro momento, ela vem como força de mão de obra, mas depois se torna tão lucrativo que passa a ser não só mais mão de obra, e sim um produto, né? Então, o corpo preto vira um produto, logo um mercado, né? Assim como a gente compra alimentos. E você fala de políticas públicas, me faz lembrar também da recente conquista, né? Que é essa manutenção da lei de cotas, que, abrindo aspas aqui, já citando a Aniele Franco, que esteve com a gente aqui nesse mês ainda, a Aniele Franco esteve aqui, e aí no encontro com ela, ela fala assim que a lei de me fugiu aqui, Cotas, a lei de cotas é o maior programa, né, de manutenção mesmo, assim, que vem aí a de alguma maneira tentar equilibrar, né, esse cenário racial que é uma sequela, né, do racismo. Diria sequela ainda num modo otimista, né, porque ainda existe aí o racismo sistêmico, que institucional, que vem a ainda fazer uma manutenção desse racismo aí, desse sistema de 500 anos. pensando, Gabriel, ainda sobre o histórico, é, como que hoje em dia, depois eu vou retomar um pouco mais a questão histórica, mas já tendo o gancho em cima que a gente está falando, como que hoje o racismo você vê que impacta dentro das instituições, pensando, né, obviamente, que é algo estruturado, então as instituições elas vão se estruturar em cima disso, né, e o racismo ele vai aparecer de diferentes maneiras dentro da instituição, e aí, pensando por esse ponto de vista, como que você vê hoje essa questão dentro dos ambientes de trabalho, né, dos ambientes acadêmicos, essa possibilidade de desconstrução ou de destruição, né? Não sei se há alguma questão. Pergunta longa aqui, mas eu vou tentar abarcar toda na resposta. Só me lembrando aí se eu seguir de alguma maneira. Mas você fala do racismo institucional, né, no primeiro momento. O racismo institucional ele é presente e é possível localizá-lo, né? Uma vez que a gente tem mais pessoas brancas do que pessoas pretas na faculdade, isso é um racismo institucional. Mais pessoas pretas em cargos de prova do Enem também, né? A redação lá, o cuidado. Então, pessoas pretas estão muito nessa posição de cuidado, né? Mas não cuidado do cuidado muito melancólico, muito, sabe? Mas assim, do cuidado dado braçal mesmo, né? Então, as nossas mães pretas, elas criam os filhos de outros, não criam suas próprias crianças, né? A realidade é essa, assim, a realidade da minha mãe, na casa de leite. Então, assim, a gente percebe que há uma dificuldade, e a lei de cotas vem para ajudar nisso, né, na ascensão de pessoas pretas em um cargo de maior patamar em uma empresa. E aí a gente vê muitos programas assim, de empresas que falam assim, minha empresa tem 50%, 50%. Então, 50% de pessoas pretas, 50% de pessoas não pretas. E aí a gente vai subindo o escalão dessa pesquisa, você vai vendo esse esvaziamento. Essas pessoas estão o quê? Limpando o chão, as pessoas brancas, para as pessoas brancas trabalharem, sabe? Tem estudando também, a professora passou um vídeo assim lindo de uma empresa um banco, vou falar o nome, mas assim, um banco das pessoas super felizes, assim, aqui tem espaço de jogos. Aí as pessoas, aqui tem espaço de dormir, de descanso. Como essa empresa funciona bem. Durante os 5 minutos de vídeo de pessoas felizes, só pessoas brancas usufruindo, né, dos espaços de lazer, dos espaços de conforto, só as pessoas brancas. Fiquei me perguntando assistindo, nossa, que empresa ideal. Muito boa essa empresa mesmo. Mas cadê as pessoas pretas? Porque com certeza tem. Com certeza as pessoas pretas trabalham.
mas elas estão tão sobrecarregadas, limpando o chão, arrumando os espaços interativos, que não cabe elas nem no vídeo, sabe? E aí a professora fez a pergunta para a turma, falando assim: aposto que você se vê trabalhando nessa empresa, né, de tantos benefícios legais. Falei, engraçado, eu não me encontrei naquele vídeo. Cadê as pessoas pretas nesses vídeos? E aí a gente precisa de começar, a resposta é longa porque a pergunta é longa, a se questionar sempre quando você vê um vídeo onde só tem gente branca, onde você vê uma novela ou algum programa que só tem pessoas brancas, sabe? Quando tem um preto, esse preto ainda precisa de ser, sabe, o grande herói, porque ele conseguiu, né? Então a gente precisa se questionar, cadê essas pessoas? E isso está no racismo institucional, né? E aí ele se passa de maneira tão natural, por causa do racismo estrutural, que as pessoas não questionam essas formas, né? E essas nuances que quem é preto sente, né? Quem é preto não se vê nessas figuras de poder, nessas esferas, há de se orgulhar mesmo, sabe? Enfim, eu acho que a gente pode continuar caminhando para eu ir retomando aqui. Eu já vou engatar a próxima pergunta, que tem tudo a ver com essa questão de trabalho. É, tem uma pesquisa que virou notícia recentemente da Janaína Feijó, que ela estava falando sobre acesso à renda das pessoas brancas e pretas, né, no mercado de trabalho. E um número que eu achei é, assustador é que, pensando no conceito da interseccionalidade, como que diferentes pessoas vão sofrer de forma diferente, o racismo, a homofobia, qualquer tipo de discriminação que a gente tiver, nessa pesquisa mostrava que, não vou lembrar a porcentagem corretinha, mas se eu não me engano, a mulher negra ela ganhava 48% do salário do homem branco. Ainda falando sobre trabalho, sobre acesso à renda, uma outra pesquisa que também virou notícia, essa saiu até no G1, de que as mulheres negras, por exemplo, dentro da pesquisa feita entre os trabalhadores, elas eram os trabalhadores que mais ficavam subocupados, né? Ou seja, as pessoas que mais tinham carga de trabalho dentro das suas atividades laborais, e também esse outro dado que a gente traz, que é também da questão salarial. E ainda tem uma outra coisa, que as mulheres negras também, ainda dentro dessa notícia do G1, também têm as maiores taxas de subutilização, que tá ligado à questão de acesso ao trabalho, ou seja, né, elas, dentro do trabalho, elas são as que mais ficam sobrecarregadas, têm os menores salários e as que estão mais desempregadas. E aí, qual que é a pergunta? Fora né, a questão de interseccionalidade, a gente tratando, pensando na mulher preta, tem também as questões de gênero, tem um monte de outras coisas que também abarcam junto. Mas aí a minha pergunta, trazendo esses dados, é, é você trouxe a questão das cotas, há um caminho hoje, Rodrigo, que é possível que a gente, ao longo do tempo, consiga, de forma linear, a gente consiga de forma palpável, que essa curva, essa distância entre a mulher negra e o homem branco, o homem negro e o homem branco, se equivalem, você vê um caminho, se esse caminho existe, você consegue trazer para a gente? É assim, é uma pergunta, seria utópico novamente, né? Seria esperançoso. É uma pergunta também rara, assim, vale muito dinheiro, assim, eu acho que os governantes de boa índole gostariam de respondê-la também, né? Os de boa índole, né? Porque, mas não vou aqui ser audacioso em falar que daria uma resposta que venha abarcar isso tudo, porque nós estamos há muitos e muitos, centenas e centenas de anos de escravização no país, né? Então, são atravessamentos que não é possível apagar, né? São cicatrizes que ficarão aí escritos pela eternidade. Mas eu acho sim que é possível, né? E eu, como um bom militante, milito para isso, acredito nisso. Não só para mim, sabe? Ainda que sou jovem,
eu milito pelos meus descendentes, né? Ainda pretendo ainda que a minha sobrinha viva num lugar melhor, assim, embora ela já é vítima de racismo, sabe? Eu já vou até aproveitar que a gente tocou nesse assunto, aí eu pego o celular aqui só para lembrar, porque eu sempre anoto. Eu tenho uma sobrinha de 7 anos de idade, sabe? Pra vocês terem uma noção do quanto o racismo é presente, sabe? Ela é uma menina preta, numa família toda preta também, que tem uma força, assim, a pauta racial é uma pauta assim, que a gente fala todos os dias e valoriza, assim, como é bonito o seu cabelo, como é bonita a sua cor, as suas roupas, sabe? E ela, então, já é empoderada de si, sabe que é preta, né? Porque há também das pessoas pretas. De branqueamento, Sim, informação, então, a gente assusta. Tem já que a gente entrou nesse tema, e isso é muito racista estrutural, isso que eu vou falar agora. Tem um médico do continente africano, um jovem estudante do continente africano, depois eu passo a referência para vocês colocarem também. Ele começou a ilustrar os desenhos dos livros, né, com bebês pretos, cirurgia sendo feita em pessoas pretas. Isso em 2021 que ele fez, sabe? E quando eu vi a imagem, Gabriel, eu assustei quando eu vi um bebê assim, né? Sabe aquela imagem que a gente vê lá na aula de biologia de um bebê dentro do útero, né? E aí a formação. Todo mundo já viu esse bebê. Você viu um bebê branco. Eu também vi um bebê branco em todos os meus 10 anos de ensino fundamental. Quando em 2021 eu vi aquela imagem de um bebê preto, e eu já adulto, eu assustei, caiu a ficha. Falei assim, poxa, eu não fui um feto bebê em gestação branco. Eu era negro dentro da barriga da minha mãe. Então você vê como é que o racismo estrutural ele trabalha, sabe, de maneira agressiva a nos branquear na subjetividade, sabe? Mas eu ia falar da minha sobrinha, assim, 7 anos, muito empoderada, já na escola, pra vocês terem uma noção, já na escola ela é vítima de racismo, assim, uma colega dela falou para ela que não gostava dessa cor, que era a cor preta, sabe? E a gente sempre trabalha esse empoderamento. E aí ela chegou em casa falando assim, gosto do preto. Lá em casa, nós já, uau, o que foi isso, né? O que aconteceu? E aí ela relatou, sabe? Ela é constantemente suada, sabe? Caçoada pelo cabelo. Então, assim, você vê uma criança de 7 anos com seus pais, outras crianças de 7 anos, que perpetuam o racismo, sabe? Engraçado é que uma das colegas que foi a pessoa que fez esse racismo, né? Já foi na minha casa, já participou dos aniversários, inclusive tem um certo diálogo com a minha irmã, mãe da Giovana, que é minha sobrinha. E aí a gente conversou com a mãe ficou abismada, sabe? É uma pauta interessante que eu vou trazer agora, e ela falou assim, nossa, mas nós não somos racistas lá em casa. Como assim? Onde ela escutou isso, que a cor preta é feia? E aí ela fala uma frase que é muito interessante, que é, nós não somos racistas. Ok. Eu até acredito que não seja, de fato, já foi na minha casa, não sei se o racista é assim, sabe, numa casa de pretos. Mas não adianta só não ser racista, né? hoje em dia, acho que Tem que ser antirracista. E aí o ser antirracista é se entender como uma pessoa não preta, sabe? Primeiro passo, entender o seu lugar de privilégios. E para além disso, quantas bonecas pretas aquela menina tem? Quantos desenhos, Princesas. quantas princesas, quantos desenhos ela assiste contém uma criança preta? Sabe, as músicas, qual é o teor dessa música? O racismo ele é construído na subjetividade. O embranquecimento é a nossa. Exatamente. Tem o benefício só com o branco. Sim. O preto está sempre quase Preto é um susto para aquela criança sendo construída ali, porque não há contato. Então, a importância de ser antirracista é justamente por causa disso. Talvez você não seja racista, mas é necessário um passo além. Sabe, ser antirracista. E aí, a gente vai falar de políticas de reparação. E aí, além de cotas, é uma política de reparação. Não é um mimimi, né? É uma política de reparação porque a gente precisa de dar um passo além. Mas dentro desse contexto, é muito engraçado que essa pessoa diz, não somos racistas, né? A gente tem um conhecimento de uma pesquisa, onde se pergunta, vou colocar nos hipotéticos, 10 brasileiros
e todos dizem não ser racistas. Mas se perguntar se o país é um país racista, todos afirmam que é. Então, onde estão essas pessoas racistas, né? Então, na verdade, é uma estrutura inconsciente que todo mundo é e não consegue, né, enxergar que é. Então, realmente, acho esse contexto eu acho que me lembrou muito isso. Assim. Se a pessoa não se vê como racista, pois ela está dentro de uma estrutura que ela não consegue. Submersa, né? Assim, submersa a branquitude. E isso é tão forte, né? Que Fanon, trazendo mais uma vez, Fanon vai enfatizar isso, que a pessoa preta, ela também entra nessa onda, assim, sabe? Do se ver como branco, assim. Não é à toa que quando a gente começa a se racializar mais, a gente precisa de olhar para o vocabulário e falar, poxa, o que é isso que eu estou falando, sabe? Que conteúdo é esse que eu tenho carregado, assim, sabe? Desde da expressão cabelo duro e para outras, né? Que eu não vou citar todas aqui, mas a gente precisa de se examinar de maneira muito minuciosa para perceber racismo que está entranhado em nós, né? Nós pretos sendo vítimas, né, desta reprodução, mas é importante a gente atacar a nossa subjetividade, porque senão ninguém é racista, mas vive o racismo aí. Onde está esse racismo? Eu vejo até, assim, né, me corrija se eu estiver errado, mas que há um medo de não ser esse brasileiro cordial, e aí se você carrega o rótulo racista, você não está condizente nem com a própria cultura do que é ser brasileiro. Então, assim, é, isso é uma coisa que me impacta bastante, porque ela vai tratar essa questão que eu já estou falando anteriormente, sobre o processo de branqueamento da população, porque recentemente, assim, repensando essas coisas que socialmente eu aprendi sobre o que é ser uma pessoa no mundo, eu comecei a questionar, por exemplo, por que que eu tinha uma coisa comigo, quando eu era mais novo, que eu odiava meu cabelo. Odiava meu cabelo. Porque dentro da minha família, a minha família não se declara racista, melhorou muito isso, só que o racismo velado ele estava presente o tempo inteiro. Então, dentro dessa dinâmica, eu tinha raiva do meu cabelo, eu tinha raiva de não me achar bonito, de me olhar no espelho. E olha que, né, tenho, né, que trazer a autocrítica aqui, eu tenho muitos privilégios na sociedade. E aí recentemente eu falei, cara, por que valorizo tanto meu cabelo? Meu cabelo ele ainda não é da forma que ele está. Eu estou cerca de, sei lá, 12 meses sem alisar meu cabelo. E eu fiquei, por que que quanto mais eu penso em ascender socialmente dentro do meu trabalho, pensando na academia, nos lugares que eu vou frequentar, por que que é tão importante, meio que, sem que eu perceba, eu repetir esse processo de ser branco? Sabe? E aí eu comecei a linkar os incômodos que eu tive ao longo da vida. Por exemplo, de ir em determinados lugares e eu me senti incomodado de ir embora, de não ver uma pessoa negra no lugar. Sabe? Eu não sei se você já fez isso, mas em determinados lugares que eu chego, que eu imagino o público que eu vou encontrar, a primeira coisa que eu faço é mexer o pescoço. E quando eu não encontro aquilo que eu estou procurando, a pessoa que eu estou procurando, eu não me sinto pertencente daquele lugar. E isso esse incômodo, ele não chega nas pessoas privilegiadas. Porque, por exemplo, se eu me dou o luxo de ir com a minha família, nossa, consegui juntar um dinheiro, a gente vai num restaurante chique. E aí eu sou um incômodo ali. Não, não, sabe? Não deveria ser isso. A gente deveria ter. A gente tem o direito de ir e vir, só que a gente não pode ir e vir. Tem os lugares que a gente pode não frequentar. E Não ter olhares, vamos ficar. isso vai discriminar. Você qualquer carro, você chegar num carro, numa moto, eles vão te olhar. Isso vai ter em qualquer lugar, porque, assim, por exemplo, eu estou pensando aqui no meu trabalho formal, por exemplo. Se uma pessoa da minha idade tem os mesmos comportamentos que eu tenho dentro do ambiente de trabalho, se ela for branca, e lá tem exemplos disso, ela não é questionada. Porém, se eu tiver. Porque, por exemplo,
eu tento ser muito alegre, levar alegria, tento ser aberto para as pessoas, para causar, sabe, a gente tem uma equipe mais unida, que possa conversar. Porém, esse comportamento incomoda eles. Porém, quando tem um cara branco que faz isso, ele é o exemplo da liderança. Sabe? Então, você trouxe algumas coisas que a gente conversou antes, que eu me identifico muito, e é isso, sabe? Um domingo eu estava na minha casa pensando, e eu chorei por causa disso. Por que que eu odeio meu cabelo? Por que que meu cabelo tem que ser liso? Ele não é liso. Meu cabelo nunca foi liso. E eu cresci com isso. Meu cabelo é ruim. Pois é, você fala assim, a respeito do cabelo, né? A estética preta ela é muito. É uma questão muito forte, né? Pessoas pretas, porque eu posso mudar a minha forma de falar, eu posso mudar a minha forma de vestir. Talvez o cabelo eu ainda tente domar, mas a minha cor pula, sabe? A minha cor salta. É por isso que, independente do que eu faça, eu não sou aceito, né? Nesse sentido racista. E aí, há um movimento ainda, né, jovem, contemporâneo, de que, de fato, as pessoas pretas têm se abraçado mais esse cabelo crespo, né, o cacheado, ondulado, e tem louvado isso, né, que a gente tem como coroa, né, que é o nosso símbolo mesmo, para além de resistência, sabe? E aí vem também, aí 20 de novembro, né, que 20 de novembro as pessoas sempre pensam que é para doutrinar o homem branco, né? Assim, então vamos falar então de racismo. Exatamente. Mas não é, sabe? Assim, eu levo comigo, eu e a minha família, sabe? De que é um momento de autorreflexão sempre, porque o racismo nos atravessa de maneira tão grande que a gente precisa de autorrefletir e louvar a nossa pretitude. Então, 20 de novembro, para nós, é, aí o Malcolm Freeman tem aquela fala, que eu não vou citar aqui porque ele não merece, né? Isso que eu não lembrei, gente, desculpa, viu? Falando que eu tenho compromisso com vocês. E aí o Malcolm Freeman tem a frase que eu não vou repetir, mas que é assim, não é essa coisa assim de que é importante ter dia para todos, não. É, o racismo nos atravessou e a gente precisa de lembrar todos os dias que nós somos pretos, mas pretos por essência, assim, sabe? Lembrar e se apropriar. Então, eu gosto do meu cabelo, eu gosto da minha cor. Eu não sou essa pessoa branca que está aí nos livros, ou então eu não preciso de ser um bandido, porque é isso que eles nos diz, sabe? Que eu tenho que ser, eu não preciso de limpar o chão. Né? Claro que é uma profissão aí, aqui nós damos respeito, que a gente precisa mesmo, mas não é só isso que eu preciso fazer, eu tenho uma outra forma de viver, sabe? Então, 20 de novembro está aí para isso também, sabe? Para a gente se auto-refletir e brindar a nossa pretitude, que merece todos os aplausos, todo, digno de todas as festas possíveis. E estamos passando por uma discussão, né, para que se torne um feriado nacional para além de um feriado, né, mas que seja realmente uma data de uma intensa conscientização e a gente consiga evoluir nesse tema cada vez mais, né, século XXI, 2023, e algumas coisas muito bizarras estão aí acontecendo dentro de uma estrutura que não quer perder os seus privilégios, né? Gabriel, você sendo membro da comissão, né, de psicologia étnico-racial hoje no CRP, quais pautas, quais ações hoje estão tendo lá? Para a gente é bem interessante saber, né? Já que é uma instituição que trata aí de saúde mental, que trata desses acabando, inclusive, já graduados. Claro, é engraçado você falar assim a respeito de acadêmicos mesmo, porque já falei que eu sou militante aqui, né? Assim, antes militante, você falava você é militante, então automaticamente você já era cancelado, né? Com os ditos não militantes, né? Aí você já era cancelado com os não E aí, mas eu falo, eu sou militante mesmo. Assim, preto já nasce preto aguerrido, tem que ser. E aí, eu estive numa conferência estudantil, sabe, em Viçosa, e aí eu estava lá na mesa de saúde, estava denunciando, assim, diversos temas, mas mais voltado para os estudantes, a saúde mental dos estudantes nas universidades, né? E aí eu questionei uma entidade chamada CRP, e falei assim, poxa,
O CRP é um conselho, não é um sindicato, sabe? Não é sei lá, uma conferência dos psicólogos, sindicato dos psicólogos, não. O conselho, ele tem uma posição ativa na sociedade, a qual merece as nossas indagações. E aí, na época, eu questionei porque estava tendo esses suicídios, continua tendo, né, nas universidades, e aí eu fiz um recorte racial sempre, né, então, corpos pretos aí na faculdade, o que tem sofrido e como tem sofrido, e aí eu mandei um e-mail bem ousado para o CRP há anos atrás e também falei nessa comissão, nessa conferência estudantil, sabe? Falei que a gente precisa de um CRP ativo, de um CRP que, de alguma maneira, entre nessas instituições e fala, poxa, é político, né? O conselho é político. E aí eu fiz isso lá e fiz isso para o próprio conselho em um evento que eu estive lá, do CRP. Inclusive, cheguei no conselho de psicologia, no evento, fiquei olhando assim, falei, gente, o que está acontecendo? Eu via tantas pessoas pretas, falei, vocês não conselho de psicologia, não. Que isso, eu estava esperando outra coisa, né? Ó, pra você ver como é que o racismo é. Você assusta, né? Assim, e, gente, o que está acontecendo? E aí eu conheci a Suelen. Suelen é a presidente do conselho, a atual presidente, que é uma mulher preta. E tem os conselheiros, né? Engraçado que quando um preto ocupa, o ambiente também, as pessoas se achegam, sabe? Porque deixa de ser um ambiente agressivo, né, para nós. Você se vê Então, naquilo. pois é, então você vê o CRP hoje totalmente preto, assim como muitas pessoas pretas, e os seus conselheiros também são, né? Claro que não é todos, mas assim, porque isso está certo, né? A gente precisa de ter pessoas pretas, precisamos de ter indígenas, pessoas não pretas também, para que o debate circule. Eu fiz essa ênfase toda, e aí depois disso eu fui convidado para participar da comissão de psicologia étnico-racial. Essa comissão ela visa debater as cláusulas, as resoluções que envolvem a questão racial, né? Então, o CRP está o tempo todo, né, fazendo aí resoluções para o melhor andamento da psicologia, né? Então, há um tratamento específico que tem um recorte racial. Esta resolução, antes de a voto, né, dos conselheiros, ela entra em discussão nas comissões. Então, a comissão ela tende a contribuir para o conselho, né? Então, os conselheiros que votam, né, aprovando ou negando a resolução. Mas, para além disso, essas comissões têm muitos os psicólogos, né? Muitos psicólogos pretos, indígenas, né? Porque ela é étnico-racial. E aí, os casos de racismo chegam também nessa comissão. Então, uma escola está com muitas questões de racismo. Então, o conselho tende a levar essa informação à comissão e a comissão destinar psicólogos a atuar nessa situação específica. Ou então, há muitos casos de uma pessoa preta procurou conselho, precisa de um atendimento, hora vai ser a preço social, hora vai ser gratuito. Então, eles encaminham essas questões para a comissão tratar lá. Estou lá também, né, de base de intruso ali, fomentando o debate e sempre fazendo recorte estudantil também, né? Porque os estudantes têm sofrido e têm adoecido nas faculdades, né? Não adianta só entrar e manter e permanecer com saúde mental, né? Porque senão, o que adianta, né? Então, a gente está lá comentando esse debate, é um importante mecanismo, o CRP aqui já fazendo bem institucional, assim, como se eu fosse a pessoa mais. Mas ele está de portas abertas, porque eu fui lá pessoalmente vi, tá? E é um trabalho incrível que a gente sempre convida, né? Todos vamos ocupar mesmo. E como você acha que essas políticas públicas, né, elas podem influenciar nesse racismo, tanto estrutural quanto institucional? O que você acha? Eu vou falar uma palavra assim, que para mim é fundamental, que eu já trouxe aqui, que é reparação. Política pública racial tem que ser reparação histórica, sabe? Lei de cotas é uma política de reparação histórica e a gente precisa de outras políticas de reparação. Quando eu digo de reparação, é o seguinte: pessoas pretas não têm herança. E para além e quando eu falo de herança, eu gostaria de fazer uma ligação bem rápida com o sobrenome, porque os senhores santos, os senhores. Como é, me fala uma empresa que tem um sobrenome, né? White Martins. Pois é. E isso é legado, isso é carreira, isso é herança, sabe? Então, a família inteira, por anos, teve um grande
latifúndio, sabe? Né? Esses senhores de engenho. E aí se carrega esse sobrenome e eles vão carregando sociais, né? marcadores sociais e vão carregando heranças. O povo preto, a primeira coisa que fez é arranca o sobrenome dele e coloca uma coisa que é fundamental, que é de propriedade, tá? Então, o meu nome é assim, Gabriel Luiz de alguém. O dia é de Souza. Então, logo me torna uma propriedade do senhor Souza, sabe? E aí a gente perde as nossas identidades e a nossa herança, né? Tentando não generalizar, obviamente, mas basicamente, depois do racismo, manda todo mundo para a rua. Nascem as favelas, né? As pessoas que não tinha vai para a sarjeta mesmo, e a gente não tem herança, a gente não herda nada de ninguém, né? É tudo do zero, é tudo novo. E quando a gente diz de reparação, é isso, a gente não tem nada, e aí a reparação histórica vem não é porque eles têm uma dificuldade intelectual, aí eu vou lá e dou a cota, não. É porque esse sujeito está numa posição de vulnerabilidade social, graças ao racismo, passou anos, anos e anos e anos, que ele continua sem herdar. Quando eu digo herdar, não é só uma propriedade, mas uma condição digna de pelo menos se alimentar. Eu gostaria aqui de ler, posso? Isso é uma música da Bia Ferreira, chama-se Cota Não É Esmola, né? Já começa assim. É uma interpretação minha aqui, porque eu diminuo um pouco, porque é grande, mas que eu acho que é fundamental a gente falar de racismo estrutural e de racismo institucional, sabe? E das leis de reparação, como a lei de cotas. Ela fala assim: existe muita coisa, é um rap, tá, gente? Existe muita coisa que não te disseram na escola: opressão, humilhação e preconceito. Desde pequena, fazendo corre para ajudar os pais. Cuida de criança, limpa a casa e outras coisas mais. De meio-dia, toma banho, vai para a escola a pé. Não tem dinheiro para o busão. Sua mãe usou o dinheiro mais cedo para poder comprar pão. Já que está cansada, quer carona no busão. Mas como é preta, pobre, o motorista diz não. E esse é só a primeira porta que se fecha. Não tem busão, já está cansada, mas se apressa. Chegando na escola, outra porta fechada. Você demorou. Não vai entrar na aula de história. História. Espera, senta aí, que já dá uma hora. Espera mais um pouco. Entra na segunda aula. Vê se não atrasa de novo, fala a diretora. Chega na sala agora com um só, ela não dorme, devagarinho vai aprendendo. Se a passagem é 3,80 e você tem 3 na mão, ela automaticamente já interrompe a professora e diz: então não vai ter pão. E os amigos riem dela, né? Os que já riam todos os dias a humilham ainda mais. O que você faria? Ela cansou de ser humilhada, não quer mais a escola, e no Natal ela chora porque não ganhou uma bola. O tempo vai passando, ela vai crescendo, e agora ela na rua é a preta do sovaco fedorento. E que alisa o cabelo para se sentir aceita, mas não adianta nada. Todo mundo a rejeita. Agora ela cresceu, quer muito estudar, terminar a escola, ter uma apostila e ainda prestar o vestibular. Vai pagar a faculdade, porque preto e pobre não vai para a USP. Foi o que disseram, foi o que a professora disse, a que ensinava na escola. Que todos são iguais e que cota é esmola. Cansada de esmolas e sem dinheiro da faculdade, ela ainda acorda cedo e limpa 3 APs no centro da cidade. Experimenta crescer, nascer pobre e preto de comunidade. Você vai ver como são diferentes as oportunidades. E nem venha me dizer que isso é vitimismo. Não bota a culpa em mim para encobrir o seu racismo. Isso é forte, não é? E isso eu acho que fala muito bem a respeito desse racismo que está empreitado na sociedade. Só não vou bater palma para não estourar, tá? Isso só. Tema, nossa, né, a gente tem vários nuances, vários caminhos, porque a coisa é densa e, assim, poderia ficar aqui por mais tempo. A gente já vai caminhando para o final aqui do nosso bate-papo. As considerações finais e dizer, né, a minha já vou dizer aqui, a gente gostaria de convidar o Gabriel um outro momento para falar de música, literatura, seus gostos pessoais, a sua subjetividade. Você, né?
que eu imagino que às vezes também, né, tá nessa guerra diária, né, de ser agredido, assim, às vezes também cansa, assim, não. E às vezes acham que você também só está e só quer falar disso. Não, né? Na verdade, é necessário, é preciso. Mas tem um mundo, sim, no meio da Gabriel ali, um tanto para a gente descobrir de tantas outras coisas. Bom, passo aqui para vocês as nossas. Eu gostaria de falar algumas coisas, assim, né? Como ele falou, ainda tem muita coisa para a gente discutir sobre esse tema. Por exemplo, aqui não, a gente não tem espaço para discutir, por exemplo, a alienação do trabalho, a distância do trabalhador, esse trabalho, pensando na interseccionalidade, nas pessoas pretas no ambiente de trabalho, dentro das corporações. A ideia desse episódio aqui é a gente iniciar um debate para que seja fomentado nas redes, nos lugares, e que esses debates sejam respeitosos. Eu queria aproveitar a oportunidade, Gabriel, e te perguntar o que é ser preto em uma palavra. E uma palavra difícil. Mas olha, já que você falou de uma palavra, sempre é um privilégio. Gabriel, o que é ser preto? Privilégio. É de Minas. O que é ser preto, Gabriel? Preto é um privilégio. Eu disse. Eu também queria muito agradecer ao Gabriel. Em vários momentos eu fiquei emocionada, porque assim, eu choro, gente, eu sou muito chorona. E eu vivi muitas vezes isso, né? E assim, por ter nascido numa família e ser criada em outra, branca, e sempre que chegar todo mundo, falar assim, a minha mãe de criação fala assim, essa aqui é minha filha. Todo mundo, é sua filha? Mas ela é diferente, né? E isso machuca. Mas muito obrigada. Gostaria de falar. Eu agradeço assim honrosamente pelo convite, é uma experiência incrível assim. Eu espero que não acabe, a gente não acabe esse projeto, vamos continuar falando de outros temas também, né, que atingem a sociedade, mas o racismo é algo que a gente precisa de ser antirracista, né, como já foi dito aqui, e levar isso para as redes é fundamental, sabe? E sempre se incomodar com a figura não preta em alguns ambientes são ditos de privilégio. Também estou aí à disposição, tá? Me sigam nas redes sociais aí, porque a gente precisa quebrar esse sistema, né? Que também é racista. É Gabs Ponto de Souza, tá? No Instagram. São todos muito bem-vindos para a gente continuar esse debate racial aí. Muito obrigado pelo convite, viu, gente? Muito obrigado, Gabriel. Só então vamos encerrando aqui. Muito obrigado aí pela audiência de vocês. Até a próxima. Tchau. Tchau, gente. Até próximo, socialmente.